Bom, então conosco a nossa companheira Deusimar, que vai falar para nós sobre um tema do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não ponhais a candeia sob o alqueire. Nossas melhores vibrações para ela, para que ela se sinta em perfeita harmonia com o nosso ambiente. Vou ficar aqui porque eu sei que estão me filmando, né? Então, boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez nós nos encontramos aqui nesta casa, nesse polo de luz, né, de amor, onde nós recebemos desde a entrada. Acredito que até lá fora, uma grande extensão dessa área esteja luminosa, com os nossos pensamentos, com os nossos desejos de servir a Jesus. Eu tive aqui ano passado, acho que em agosto, né? E foi um dia em que eu tive muita dificuldade para estar aqui naquela noite. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, porque às vezes nós ajudamos algumas pessoas e nós não sabemos. Então, para que nós valorizemos mais a nossa vinda na casa espírita. Naquela quinta-feira, fazia uma semana que eu tinha enterrado o corpo do meu pai. E eu tinha uma palestra para fazer. Como alguns de vocês já sabem que eu falo sempre, eu sou piauiense, e eu tinha chegado numa segunda-feira, muito chorosa, muito triste, e eu não tinha preparado a palestra e estava na preocupação de como preparar. E o meu tema, que a Lorimar tinha passado, era a fé transporta montanhas. E eu sentei em frente, né, ao computador e não vinha nada, eu não sabia por onde começar. E eu lia, relia aquele capítulo e nada parava na minha mente. Então eu fiquei falando comigo mesma. Como eu vou falar se eu não consigo preparar a palestra? Como eu vou falar que a fé transporta a montanha, se naquele momento a minha fé estava oscilante? Eu não tinha. E aí, a prece é algo que nós devemos sempre recorrer, em todos os momentos. Não só os momentos tristes, mas os nossos momentos de felicidade também, em agradecimento. E eu pedi a Deus, Pai, me dá uma luz para que eu possa começar. E a partir daquele momento, a luz se fez. Não sei dizer a vocês como, mas eu preparei a palestra. E eu vim aqui com 2 amigas, e nessa mensagem que o nosso irmão leu como um preparo, eu lembrei da importância que é você ter um amigo. Porque, às vezes, nós não valorizamos aqueles que estão junto de nós. E quando Jesus falou para nós que nós devemos amar o nosso próximo, não é o próximo que está distante. Amar o próximo que está distante é muito fácil. Amar aqueles que estão junto conosco, no dia a dia, nos apontando as nossas dificuldades, os nossos erros, esse é o mais difícil. Então, elas me falaram, você não quer deixar para depois essa palestra? Você tem condição? Eu falei, bom, eu já fiz. E aí, as 2 vieram comigo, né? Amiga tem dessas coisas, né? E quando eu cheguei aqui,
E eu estou compartilhando com vocês que depois eu mandei uma mensagem para a Lorimar em agradecimento. Porque quando eu cheguei, eu recebi uma injeção de bom ânimo. E eu esqueci daquela dor que naquele momento eu estava passando. Então, às vezes, nós deixamos de trabalhar porque nós estamos sofrendo. E a dor dói, né? É dolorida, é dolorosa. Mas o nosso desejo precisa ser maior de qualquer as dificuldades que tenhamos na nossa vida, no nosso caminhar. Então a luz se fez. Quando Jesus fala nesse Sermão do Monte, né, que nós vamos ver, que logo em seguida que ele falou sobre a parábola do semeador no Sermão do Monte, nós vamos encontrar várias frases dele, e uma delas é a respeito da candeia, é a respeito da luz. E nós sabemos que Jesus, ele não veio falar só para aquela época. Jesus veio trazer a palavra para milênios. A sua palavra hoje, a palavra de Deus, ela é viva, como a época em que ele trouxe a mensagem. Na verdade, Jesus veio, né? Primeiro ele mandou muitos que trouxessem a mensagem do Pai. Veio Moisés, veio ele, e aí ele ainda disse: eu vou, mas eu enviarei um Consolador que ficará convosco eternamente. Ele não nos deixou em nenhum momento. Então, quando ele fala sobre a candeia, o que é a candeia? Eu conheço de perto, porque vir conhecer a luz elétrica, a ter contato com os meus 12 anos de idade. E olha que não faz muito tempo, tá, gente? Não sou tão quanto vocês estão imaginando, né? Então, aos 12 anos de idade. E o que representa a candeia na nossa vida? Então, até os meus 12 anos, o meu contato era com essa lamparina. E nós sabemos que para ter o uso da lamparina, nós precisamos do combustível. Então, nós vamos ver, no nosso discorrer aqui, na nossa conversa, o que Jesus fala da luz e desse elemento, dessa alimentação que a lamparina precisa para dar-se a luz. Então, o que é a luz? É uma luz, né, de uma vela. Ou eu tô, meu óculos está... A letra está ruim? É. Tá. Então, o que é a candeia? É uma luz de uma vela de um lampião. Né? Alqueire é um pedestal onde se coloca a vela, o lampião. Então, isso é muito claro para nós, né? E aí, no Sermão do Monte, Jesus, então, prossegue falando para nós. E olha o que ele fala a respeito de algo que nós pouco valorizamos, mas ele é tão importante na nossa alimentação. O que ele diz? Vós sois o sal da terra. Nós vamos trabalhar Mateus e Lucas nessa passagem. Vós sois o sal da terra. Nós temos muitas frases, né, feitas quando um casamento não dá certo. O que nós falamos? Não chegou, né, a consumir nem 1 quilo de sal. Ali colocando o tempo, né, da duração daquela relação. E aí vai depender muito de como nós consumimos esse sal. Se eu sou alguém que gosto da minha comida com um pouco mais de sal, é claro, a relação durou pouco, né? E sal, e aí na minha casa,
O meu marido é hipertenso, mas ele adora comer uma comidinha com sal, né, Helenice? Adora. Então, o que eu faço? Quando está mais, que eu sinto que eu coloquei a mais um pouquinho, ele fica todo feliz, né? E eu estou naquela fase de que eu quero ser feliz, eu não quero ter razão, eu quero é ser feliz. Então, não vamos brigar por causa do sal. O sal, ele tem funções muito importantes. 2 delas, ele dá sabor à alimentação, ele altera. E realmente, né, aquela comida... Por que nós não gostamos da alimentação do hospital? Porque é sem sal, né, sem sabor. E aí nós gostamos dessa alteração. E preservar. Ele também preserva. E isso eu conheço muito bem. Se eu vim conhecer luz, né, elétrica aos 12 anos, eu conheço muito bem o sal, que preserva a alimentação, né? Então, se utilizado abaixo da quantidade necessária, torna a alimentação insípida. Se em doses altas, torna a alimentação excessivamente salgada. Então, o que nós precisamos? Nós vamos ver. O que nós precisamos para ser o sal da terra que Jesus está nos convocando? Nós precisamos de um equilíbrio, né? Nós precisamos nos equilibrar. E onde nasce esse sal em nós? Quando Jesus fala aos seus discípulos, vós sois o sal da terra. Também no sermão, ele continua a falar, vós sois a luz do mundo. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Essa afirmativa evidencia uma proposta educacional. A própria evolução dos seres é um caminho que vai das trevas para a luz. Dr. Bezerra fala essa frase, André Luiz também fala muito parecido, Emmanuel. Então, se nós somos essa luz, vós sois a luz do mundo. E ele também disse, eu sou a luz do mundo. Mas ele também nos informa que nós poderíamos fazer mais do que ele. Se hoje nós temos toda uma tecnologia avançada, temos muito conhecimentos, o que nós precisamos fazer para ser esse sol, essa luz? Só que nós não queremos começar por baixo, nós queremos sempre ser o sol. E Emmanuel tem uma frase que ele diz que nós não deveríamos nos apressar em ser o sol, mas sim uma vela. A vela também ilumina. Dr. Bezerra, em certa feita, em uma reunião mediúnica, ele dialogando com um espírito sofredor, que identificara a sua imensa luz, e ficaram os dois a conversar, e ele na tentativa de convencer de que ele também tinha luz, e ele não aceitava. Então ele disse àquele sofredor que entre os dois havia apenas uma diferença, que Dr. Bezerra caminhava para a luz e aquele espírito caminhava para as trevas. Então a nossa luz ou a nossa treva vai depender de nós, da nossa caminhada, do ponto de equilíbrio que nós precisamos ter, daquela pouca dosagem do sal da terra. E aqui ele afirma, né, que a proposta de Jesus em nos colocar como luz é uma busca de educação para o nosso espírito. Quando nós estamos tristes, nós nos sentimos numa escuridão, não é isso?
Nós não conseguimos visualizar a luz. O nosso irmão falou sobre Paulo de Tarso. Por que a cegueira? Paulo ficou cego ao enxergar a luminosidade de Jesus. O magnetismo lhe fechara as pálpebras. Então, nós, às vezes, nem precisamos do magnetismo para fechar as nossas pálpebras. Nós trazemos conosco, e muito nós adotamos, é a ignorância. É o comodismo de não buscarmos crescer. E aí nós encontramos vários empecilhos no nosso caminho. Se é na casa espírita, no nosso convívio, eu não concordo com o que o outro faz ou com o que o outro fala. E aí isso se torna uma escuridão na nossa vida. Nós não buscamos a nossa luz própria, nós queremos a luz do outro. Enquanto Jesus nos convoca e nos diz: vós sois luz, vós sois a luz do mundo. Se nós somos a luz do mundo, perguntaremos então, por que o nosso país está vivendo essa escuridão? Por que nós não deixamos refletir a luz divina que há em nós? Porque nós nos preocupamos com o que o outro está fazendo. Nós nos preocupamos com o que o governo está fazendo. Mas nós não buscamos ser essa luz para o nosso mundo, para esse planeta que o Pai criou. E o Filho veio como governador. E ele se fez luz. Mas ele não se fez luz inerte. Ele trabalhou. Ele disse: meu Pai trabalha, e eu também. Então nós precisamos sair do lugar. É estender os braços para o trabalho, para que essa luz cresça em nós e que nós possamos, então, ser uma luz. E nós somos. Para muitos nós somos luzes. Às vezes nós não observamos as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos. E a nossa fala, ela tem grande importância. Nós podemos construir numa fala, ou nós podemos destruir com ela também. Então, se nós buscássemos mais a nossa luz e não nos preocupássemos com a do próximo, iluminaríamos muito mais o nosso país. Se buscássemos a luz da compreensão, a luz de estar no lugar onde o outro ocupa. Se eu estivesse nesse lugar, como eu seria? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus, capítulo 5, versículo 14. É importante que aqueles que mais sabem, não guardem consigo o conhecimento adquirido. Aí nós vamos ver que há um grande egoísmo. Imaginemos nós, se os professores, com todo o conhecimento que eles têm, que eles adquiriram, se eles não passassem aos seus alunos. Há pessoas tão egoístas que eles sabem, e aí eles dizem, sabe aquelas frases que tem uma carta na manga, é um trunfo, é o conhecimento que eles querem colocar na hora inadequada, na hora de uma vingança, na hora de uma discussão.
Então eu sei. E esquece que o que você sabe, primeiro você não adquiriu agora. Nós temos uma vida, mas várias existências. Viemos de várias existências. Temos um passado longo. E quanto passado nós temos? Já se perguntaram quantas reencarnações já tiveram? Eu me pergunto. Eu às vezes fico me questionando. Meu Deus, quanta pequenez ainda. Imagino nas minhas primeiras reencarnações o que eu era. Porque se eu ainda sou desta forma, imagina as passadas. Se eu ainda não consigo ver o outro como meu irmão e perdoar, imagina antes. Mas se eu agora conseguir não agredi-lo, já é um passo que eu dei. Então, quando nós nos questionarmos a respeito da treva, né, que há em nós, busquemos a luz. A luz dissipa as trevas. A luz dissipa tudo, todas as nossas mazelas. Quando nós vamos a hospitais visitar os doentes, eles estão vivendo numa escuridão de dor, de amargura, de abandono. E se você ficar somatizando, acompanhando aquela mente de dor, de angústia, de revolta, como você sai de lá? Na escuridão. Mas se você colocar o contrário, incentivar a ele, enxergar o que está além, é positivo. Domingo passado, eu fiz uma palestra aqui na Taquara, em outra casa. E aí depois eu refleti, porque às vezes nós falamos coisas, as palavras saem e você não pensa. E no final, eu li uma história que falava de um deficiente visual. E tinha na plateia um deficiente visual. Ainda bem que o final da história era muito positivo. Terminando, ele veio falar comigo. Aí eu voltei para casa, assim, pensando, imagina se eu tivesse feito uma crítica, se eu tivesse feito um julgamento, como eu ia estar? E aí ele veio agradecer por aquela história que eu tinha contado, que tinha feito ele refletir na sua dificuldade, nesta encarnação, e que aquela mensagem tinha sido para ele uma luz. O que é uma luz para aquele que nunca viu? E nessa parábola, Jesus fala a respeito dessa luz. Então, às vezes, o que nós conhecemos, às vezes não, sempre, aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós já adquirimos de bom, que façamos. Aquilo que ainda temos de ruim, não passamos. Porque se é ruim para você, também é ruim para o outro. Então passemos só felicidades para o outro, porque nós não sabemos, nós não andamos no coração de ninguém. Esse conhecimento precisa ser espalhado, compartilhado com os irmãos em humanidade. São conquistas grandiosas que não podem ser escondidas ou guardadas. Então está aí a frase de Mateus: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós não temos como esconder. Tanto a verdade quanto a mentira um dia será descoberta. Nós não podemos ocultar a verdade. E Jesus também falara: a verdade vos libertará. Porque nos liberta
da nossa ignorância. No livro Boa Nova, tem um capítulo que eu gosto muito de ler, que Jesus está conversando com Bartolomeu sobre o bom ânimo. E aí tem uma passagem, e Bartolomeu sofria muito, porque a sua família não aceitara o Cristo. E não aceitava a proposta de Bartolomeu seguir o Cristo. Como vai seguir um mendigo, um homem de rua, que não vai te dar fortunas, que não vai te trazer um trono? Olha as preocupações materialistas. Então Bartolomeu, já convertido ao Cristo, sofria com aquelas aflições que a família lhe trazia, e mais o pai. E aí Jesus, observando a tristeza que Bartolomeu se encontrava, chama Bartolomeu a sós e conversa com ele. E aí tem uma frase que Bartolomeu pergunta, né, a Jesus, que nós nos perguntamos também. Quantas vezes que quando nós caímos, e aí nós lembramos assim, eu sou espírita, eu não posso mais fazer isso. Como se espírita fosse santo, e não somos, né? Então, Bartolomeu pergunta a Jesus: Mestre, o teu evangelho, ele exige uma permanência no bem? E aí Jesus sorri, Humberto de Campos relata: não, Bartolomeu, a verdade não exige, transforma, modifica. Então a verdade nos liberta da nossa ignorância. Ela nos traz conhecimento. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Mateus capítulo 5, 15. Então a luz simboliza o esclarecimento, a orientação, o processo educativo capazes de nos transformar para melhor. Nós imaginemos, vamos levar para o nosso hoje. Se os dirigentes encarnados desta casa tivessem a proposta de construir o que hoje está aqui, mas que privassem a todos nós do esclarecimento, da orientação, valeria a pena esse esforço? O que a igreja há muito tempo fazia, né, conosco, de não nos orientar, de não nos esclarecer, porque o conhecimento era para si próprio. E Jesus veio e mudou tudo isso. Ele muda as leis. Ele ampliou a visão de cada um de nós. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Olha que coisa. Tudo está relacionado à luz. Quantas vezes nós somos luzes em alguns lugares? Já pensaram? Às vezes nós estamos em certo lugar e alguém nos vê. Pode ser um de vocês. E já aconteceu isso comigo numa fila de um banco. Na fila do banco, eu falo que é um lugar de prova. Porque é muito complicado você estar numa fila de um banco. Porque as criaturas que estão atrás de você, elas começam a irradiar aquela vibração ruim. Começa com uma pequena reclamação. É o olhar no relógio e aí fica. E aí você começa a também olhar o relógio, olha o caixa, e é contagiante. É a queda de dominó. Então,
eu estava na fila e foi muito interessante, porque bem lá de trás, e olha que eu sou pequenininha, né? Uma criatura me viu, e tem pessoas que nós recebemos, muitas pessoas na casa espírita, e às vezes a pessoa se apresenta, mas nós não lembramos no próximo encontro do nome, né? Então eu faço igual o Divaldo. Tá tudo bem com você? O Divaldo conta uma história que ele sempre encontrava um casal. E aí, certa feita, ele chegou perguntando à senhora, né? E fulano? Ah, aquele traste eu larguei, né? Então agora, ele sempre quando encontra, ele diz, estão todos bem? Pergunta assim. Então eu faço, porque para não trocar o nome. E aí a pessoa lá de longe estava gritando o meu nome, na fila. Deusa, Deusa. Eu olhei assim, eu não conseguia enxergar, porque tinham muitas pessoas. Ah, você também está na fila do banco, é? Eu falei, mas era para eu estar onde? Volitando? Aí eu ainda não consigo, né? Então, assim, nós somos pessoas normais. Nós erramos muito, temos muitas falhas, buscamos acertar, mas nós somos criaturas normais como todos os outros seres, independente de religião. Estamos no mesmo caminho, fazendo a mesma trajetória, em busca do mesmo objetivo, em busca do reencontro com o Pai. Então, nós somos luzes em muitos pontos. Aí eu fiquei questionando assim, meu Deus, já pensou se eu estivesse também reclamando do caixa, né? E tinham pessoas falando palavrões, porque falam e xingam, né? A mãe daquela pessoa que está trabalhando. Sempre sobra para a gente, né? Sempre sobra para as mães, nunca sobra para os pais. Então, temos que ter o cuidado de deixar que a nossa luz resplandeça, que a nossa luz consiga alcançar o máximo que nós pudermos. E às vezes, no silêncio, no nosso silêncio, nós conseguimos atingir esse objetivo de sermos luzes. Então, o esforço de resplandecer os nossos sentimentos mais puros sempre será percebido e aceito por alguém. Quando nós levamos a palavra a alguns, aqueles que não queiram... Que horas eu tenho? Até que horas eu vou? Até que horas? Tá. Tá bom. Então, quando nós, e às vezes quando nós adentramos na doutrina espírita, o que nós queremos? Transformar todos aqueles de casa em espíritas. E nem sempre nós conseguimos. E Jesus é muito claro nessa nossa conversa aqui. Ele diz que quando nós chegarmos numa casa, que bater, se aquela pessoa te receber bem, entre. Mas se aquela pessoa não te recebe, não quer te ouvir, sacode a sandália e parte. Procura um outro. Então, às vezes, nós ficamos insistindo, batendo naquela mesma tecla, lá com o nosso marido, com a nossa esposa, que você tem que ir à palestra, que você tem que ouvir fulano. Nós não vamos conseguir desta forma. Nós só vamos conseguir mudar o outro através das nossas atitudes, do nosso exemplo. É o que transforma o outro. Nós vemos isso na educação com os nossos filhos. Por mais que eu fale, filho, não minta, não faça isso. Mas se ele me ver fazendo isso, ele vai fazer o mesmo que eu faço. Nós somos aquele ponto de referência, aquela luz. E quando eu falo isso, porque eu já fiz, e aí sempre tem que cair a ficha. Quando alguém ligou, certa feita, e eu pedi para o meu filho, bem pequeno ainda, filho, fala que a mamãe não está. Porque eu não estava afim de falar com aquela pessoa naquele dia. Eu estou incentivando o meu filho a quê? A mentir. E eu falo para ele, não minta, que é feio, mas eu faço. Então, nós precisamos, estar nesse ponto de equilíbrio que Jesus fala, do sal da terra. Nós precisamos ser o sal
e a luz do mundo equilibradamente e verdadeiramente. A candeia. Ninguém há que depois de ter acendido uma candeia, luz, né? Aí eu coloquei ali. O que é a candeia? Luz, conhecimento, sabedoria, compreensão. A cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Segundo Lucas. Então aqui Jesus é claro, quando ele nos fala, quando ele coloca a candeia como o conhecimento adquirido que nós temos e que nós podemos colocar para o outro. O professor, aquele professor denotado, daqueles pequenininhos, né, que são os mais difíceis, porque imaginemos, eu tenho 2 filhos, e às vezes quando estão os 2 juntos, é muito difícil. Imaginando uma sala com 20, daquele tamanho, com 2 professores. Então, o professor, ele tem que ter essa visão. E aí ele vai, não somente cuidar do teu filho naquela hora, porque ele tem toda uma programação, ele tem todo um planejamento, e que ele precisa. Então, ele passa aquelas informações para aquele ser que está na descoberta da inteligência. Ele está se reconhecendo como um ser. E isso é tão importante, porque às vezes, e eu pensava assim, mas por que colocar... Mãe é sempre mais apegada, né? Por que colocar tão pequenininho na escola? Eu não estou trabalhando fora, deixa ficar comigo. Mas não, como eles voltam com uma mente diferenciada da escola. Como eles aprendem. E aí você pensa assim, vai ser só rasgar papel, pintar. Não é só isso que eles aprendem. Tem várias coisas. Aprendem a convivência, a dividir um com o outro. São muitas coisas interessantes que eles aprendem. E assim somos nós, adultos. Imagina o que nós somos para os espíritos superiores. Crianças, ainda no jardim da infância. Todas as vezes que nós reagimos a um insulto, todas as vezes que nós, de uma forma não vigilante, né, que nós dificilmente nós vigiamos, denegrimos as leis de Deus, como nós somos vistos? Santo Agostinho fala isso nesse capítulo, que é o capítulo 5, Santo Agostinho, ele fala, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, ele fala que no nosso planeta, nós temos a necessidade da escuridão para ver a luz. Nós temos a necessidade da doença para compreender, para entender a nossa saúde. Mas que lá, nos mundos superiores, esses contrastes não existem mais. Porque lá o amor, a paz, a felicidade é eterna. São palavras de Santo Agostinho, no capítulo Bem-aventurados, há muitas moradas na casa de meu pai. Então, que nível nós estamos na nossa escala evolutiva? Nós sabemos que nós precisamos caminhar muito para que a nossa luz resplandeça. Agora nós vimos conversando a respeito da prece. E aí, às vezes, nós nos perdemos realmente na prece. E aí a amiga vinha falando assim, puxa, às vezes eu sinto que minha prece não passou do couro cabeludo. E é verdade, né? Às vezes, porque nós temos o hábito ainda da nossa origem, das nossas existências passadas, da reza.
E eu vejo isso com a minha mãe, que ela pega o terço e ela fica, conversa, fala, contando lá, porque eu não entendo nada daqueles terços lá. E aí eu fico pensando assim, poxa, é um tempo perdido. Dentro da crença dela, eu não sei o que se passa no coração dela. Se ela estiver fazendo aquilo com fervor, ótimo. Mas se for apenas por um ritual, que tempo perdido. Porque ficar contando e observando a mesma coisa. Então, assim, se eu tenho a dificuldade de me concentrar para a prece, imagina com aquelas continhas todas ali nas mãos, o que seria o meu terço. Nem posso imaginar. Então, quando Jesus fala aqui que não se pode colocar uma lâmpada, imagina se as lâmpadas aqui, nesse momento, estivessem todas aqui pelo chão. Nós não teríamos essa luminosidade. Por que nós, quando sentimos a presença de Dr. Bezerra, de Eurípides e de tantos outros espíritos, a primeira sensação que nos dá é a da luz? Parece que está se aproximando um sol e começa a esquentar. E você começa a sentir aquele magnetismo. Porque a sua luminosidade é tão grande e a nossa escuridão também é tão grande que há um grande contraste ali. Então nós precisamos, para que essa sintonia consiga um equilíbrio, precisamos o quê? Também desenvolver em nós a nossa luz. Essa é a dificuldade que nós temos. Por que Chico era aquele magnetismo dele, da sua fala, de onde ele estava uma multidão pela sua luz. Dizem que conseguiam visualizar alguns médiuns, né, Divaldo, o Raul Teixeira, quando iam lá para Sacramento visitar o Chico, que de longe, ao descer a serra, eles visualizavam a luz onde estavam o centro do nosso querido Chico Xavier. Quanta luz é essa? Então, nós precisamos também, mas era o Chico. Nós temos essas frases prontas e gostamos. Mas eu não sou Madre Teresa de Calcutá? Ok, você não é, mas você pode ser. Jesus está falando, vós são o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, que sejamos o sal e a luz do mundo. E aí, por que Jesus falava por parábolas? Nós já sabemos, né, qual o significado das parábolas. E são parábolas, né, que nós pouco estudamos com a profundidade devida, porque trazem consigo os ensinamentos morais de todas essas histórias que Jesus sentava para nos contar, sempre aproveitando algo material daquela época vivenciada, a não ser a parábola do semeador, que é algo muito mais profundo que Jesus falava naquele momento. Então, aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus. Quem eram esses vós outros? Seus discípulos, né? Eles já traziam. Jesus não convocou aqueles 12 por acaso, até porque Kardec já nos informa que ele não existe. Ele conhecia a capacidade de cada um daqueles. Escolheram homens simples, alguns analfabetos, rudes, ignorantes no conhecer, mas que traziam consigo, de reencarnações passadas, um potencial que Jesus sabia que poderia contar com eles. E ele fala aos seus discípulos
lá nos momentos das aflições, quando ele diz, no mundo só tereis aflições, mas crede em mim, eu venci o mundo. Então ele conhecia o potencial dos seus 12 apóstolos. Ele sabia que eles ainda iam falhar, como ele falara, recomendara a Pedro. Pedro, né, vai me negar 3 vezes. Mas ele sabia que Pedro ia ser capaz de dar a vida por ele também. Ele sabia que ele ia dar o testemunho na hora certa. E Pedro realmente deu. Foi aquele apóstolo que na hora da sua morte, ele pedira que ele não era digno de morrer igual o seu mestre. Então ele pede para que a cruz fosse feita então de cabeça para baixo, e ele é crucificado de cabeça para baixo. Então eles souberam, cada um deles, dar o seu testemunho. Então, quando ele fala que eles já conheciam, eles tinham já o conhecimento. Bastava uma pequena luz para, então, reacender. É porque... aí eu coloquei ali conhecimentos anteriores, tá? Fui eu que coloquei. Mas a eles, os escribas, né, que ele falara naquele momento, os romanos, isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tens, mais lhe será dado, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado, né? Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. Quanta tristeza nossa, né? De nos comportar como os escribas, como os romanos. Porque quantas vezes fazemos dos nossos ouvidos mudos, dos nossos olhos colocamos à venda e não conseguirmos enxergar além de nós mesmos. E neles cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo, dos escribas, dos romanos, naquela época, só se preocupavam com eles mesmos, né? Com a matéria. Se tornou pesada e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Quer dizer, curar das suas doenças, das suas mazelas, das suas ignorâncias. Então, suponhamos, né, que Jesus chamasse, então, os escribas, os romanos, para falar do que ele viera. Que falasse da reencarnação. E ele falou da reencarnação a Nicodemos. E Nicodemos era um grande conhecedor daquela lei. E também era aquele que mais compreendia o Cristo. E todas as suas conversas com ele eram as escondidas, porque ele seria perseguido. Ele falara a Nicodemos sobre a reencarnação. O significado da porta estreita, das facilidades que o mundo te propicia, te dá, te mostra. Hoje é tão claro isso na nossa vida, essas facilidades. Mas nós não podemos esquecer que quando nós passamos por uma porta estreita, quando nós temos que retornar, nem sempre essa volta é por aquela mesma porta larga. Às vezes é por uma porta estreita, dolorida. Então Jesus falara, né, sobre isso também. Que o seu reino não pertencia à terra. E eles chamavam nas zombarias, né, questionando se ele era o rei de Israel. Ele era o rei, ele falara, mas não o rei que aquele povo estava esperando. Que o seu rei não pertencia à terra. E que Deus
o enviara para trazer a verdade, a sua mensagem. E que falasse do amor verdadeiro, da caridade. Se nós hoje não entendemos ainda o sentido dessa caridade, do verdadeiro amor, do perdão, e aí como último, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Como ele mesmo colocara, resumida essas leis que Moisés nos trouxe, está apenas contido nesses dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E esses dois são muito difíceis de nós cumprirmos ao pé da letra. Aquele que não tem, o pouco que lhe será tirado, por quê? Quando estamos no lugar escuro e alguém acende um fio de luz, imediatamente nos chama a atenção. Mas se é aceso um holofote, a pessoa fica cega. Lembra de Paulo de Tarso? Então, imaginemos, se apagássemos todas essas luzes e de repente acendêssemos, né? Se chegasse um sol aqui, ficaríamos cegos. A luz, ela precisa vir devagar para ela poder clarear, para nós podermos visualizar melhor. E aí Emmanuel, ele nos diz no Fonte Viva: prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. É aquilo, se você não se colocar como exemplo, nada vai adiantar. E então, ficamos com essa imagem, né, de Jesus refletindo a sua luz, né, nesse espelho d'água, nesse olhar luminoso, e que os nossos olhos também são candeias. O nosso olho, o nosso olhar para o outro precisa ter luminosidade para podermos enxergar as qualidades que o outro te oferece. Não somente os defeitos, mas as qualidades, as suas virtudes. Porque nós também temos virtudes. Trazemos muitos defeitos, mas estamos em busca das virtudes. Então, que Jesus possa nos abençoar a nossa mente, e que nós, ao chegarmos em nossos lares, com os nossos entes queridos, que nós possamos identificar a luz de cada um que há dentro de si. Porque nós somos luzes, como Jesus falou, porque somos filhos de Deus, e Deus é amor e luz. Somos pessoas divinas. Nós precisamos nos reencontrar com o divino, nos reconhecer como seus filhos, como seus herdeiros dessa luz. Muita paz a todos. Muito obrigada aos bons espíritos pela intuição, e muito obrigada a vocês todos pela atenção.